Faça sua mente te obedecer e conquiste tudo o que quiser. Andrew Carnegie. Existe uma verdade que quase ninguém aceita. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra a sua própria mente. Enquanto sua mente não te obedece, nada do lado de fora se organiza. Andrew Carnegie entendeu isso cedo. Ele não nasceu com poder. Não nasceu rico. Não nasceu influente. Não nasceu no ambiente certo. Mas ele dominou algo que a maioria das pessoas nunca sequer tenta dominar: a própria mente. E ele dizia algo que parece simples, mas muda tudo. O homem que não governa a própria mente será governado pelas circunstâncias. A maioria vive exatamente assim. Acorda e já reage ao que aparece. Mensagem chega, reage. Problema surge, reage. Medo aparece, trava. Dificuldade vem, desanima. Essa pessoa não está vivendo. Ela está sendo vivida. Ela não decide o dia. O dia decide por ela. Mas Carnegie fez o caminho oposto. Ele percebeu que, antes de conquistar o mundo externo, precisava fazer a mente obedecer. Porque a mente indisciplinada é como um cavalo selvagem. Ela te leva para onde quer, não para onde você quer. E o problema é que a maioria acredita que a mente é quem ela é. Eu sou ansioso. Eu sou inseguro. Eu sou assim. Eu penso demais. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Carnegie diria: isso não é identidade. Isso é falta de comando. A mente é um instrumento. Mas a maioria virou serva da própria ferramenta. E aqui começa o ponto decisivo. Você não conquista o que quer quando tenta controlar o mundo. Você conquista quando controla a forma como responde ao mundo. Carnegie treinou a mente para fazer 3 coisas que mudam qualquer destino: não reagir automaticamente. Não se deixar dominar por emoção momentânea. Não obedecer pensamentos fracos. Ele sabia que pensamento não é verdade. É apenas um estímulo mental. Mas quando você não governa a mente, todo pensamento vira ordem. Surge medo, você para. Surge dúvida, você adia. Surge cansaço, você desiste. Surge comparação, você se sente menor. Você virou empregado dos próprios pensamentos. Carnegie virou o chefe. Ele criou um princípio interno que governava tudo. Eu não ajo com base no que sinto. Eu ajo com base no que decidi. Isso muda completamente a vida de uma pessoa. Porque sentimentos mudam a cada hora. Decisão muda destino. A mente vai sempre tentar buscar o caminho mais confortável. Evitar desconforto. Evitar exposição. Evitar risco. Evitar pressão. Mas o que você quer conquistar está exatamente depois dessas zonas. Então, se sua mente manda você fugir, e você obedece, você nunca chega. Carnegie percebeu que quem domina a mente faz o oposto do impulso automático. Sente medo, avança com estratégia. Sente insegurança, prepara-se e age. Sente vontade de desistir, continua mais um pouco. Sente cansaço mental, organiza e segue. Ele não esperava a mente estar confortável. Ele ensinava a mente quem mandava. E isso é treino. Porque no começo a mente resiste. Ela vai dizer: depois você faz. Não precisa ser agora. Isso é difícil. Você não está pronto. E se der errado? Carnegie não discutia com esses pensamentos. Ele os ignorava. Porque discutir com medo fortalece o medo. Agir apesar dele enfraquece. Ele dizia que a mente é como um músculo. Se você não usa para acomodar, ela usa você. E o primeiro sinal de que você começou a dominar a mente é este: você faz o que precisa ser feito, e mesmo quando não tem vontade. Esse é o ponto que separa quem sonha de quem conquista. A maioria vive dependendo de motivação. Carnegie dependia de decisão. Motivação é emocional. Decisão é estrutural. Motivação sobe e desce. Decisão se mantém. Quando sua mente começa a te obedecer, algo silencioso acontece. Você para de viver no impulso. Passa a viver por direção.
Você não reage ao que sente. Você age conforme o que constrói. E isso gera algo raro. Consistência. Consistência não é intensidade. É repetição controlada. Carnegie não era explosivo. Ele era constante. E constância vence talento desorganizado. Quando sua mente te obedece, você acorda e faz o que decidiu. Termina o que começou. Não se distrai com tudo. Não muda de direção a cada dificuldade. Não abandona o plano no meio. Isso cria autoridade interna. Você começa a confiar em si mesmo. E quando você confia em si mesmo, o mundo começa a confiar também. Porque sua postura muda. Sua comunicação muda. Seu olhar muda. Seu comportamento muda. Você deixa de parecer alguém que tenta. Passa a parecer alguém que constrói. E isso é poder. Mas aqui está o ponto profundo. Dominar a mente não é ficar frio. É ficar consciente. Não é não sentir medo. É não deixar o medo decidir. Não é eliminar dúvida. É não dar poder à dúvida. Carnegie dizia que a mente sempre vai gerar ruído. Pensamentos vão surgir. Medos vão aparecer. Inseguranças vão tentar entrar. Mas você não é o pensamento. Você é quem decide se ele vira ação. E o momento em que sua mente começa a te obedecer é o momento em que sua vida começa a mudar de nível. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte. A maioria espera a vida melhorar para agir melhor. Carnegie agia melhor, e a vida melhorava como consequência. Ele não perguntava: como faço para tudo dar certo? Ele perguntava: como eu me torno alguém que faz as coisas darem certo? E isso começa no domínio da mente. Porque uma mente indisciplinada destrói oportunidades. Uma mente treinada cria oportunidades. E aqui está a verdade final dessa primeira parte. Você não conquista o que quer quando o mundo muda. Você conquista quando sua mente deixa de te sabotar. Quando ela para de mandar você parar. Quando para de justificar fraqueza. Quando para de inventar desculpas. Quando para de buscar conforto antes de construção. Nesse momento, você não vira outra pessoa. Você vira alguém no comando. E quando você está no comando, a vida começa a obedecer. O maior erro das pessoas não é ter uma mente indisciplinada. É achar que ela vai se disciplinar sozinha. Ela não vai. Sua mente foi treinada durante anos a buscar conforto, evitar dor e reagir automaticamente. Ela aprendeu a obedecer impulsos, não decisões. Então, quando você decide mudar de vida, ela entra em conflito. Você decide acordar mais cedo. A mente diz: só hoje não. Você decide estudar. Ela diz: depois você faz. Você decide parar de adiar. Ela diz: você já está cansado. Esse não é um problema de força de vontade. É um problema de comando. Carnegie tratava a mente como um subordinado. Não como um amigo. Não como um inimigo. Mas como algo que precisa de direção. Ele não perguntava para a mente o que ela queria fazer. Ele dizia o que seria feito. E isso começa com um princípio simples e poderoso. Você não negocia com o que já decidiu. A maioria decide, e depois negocia. Hoje eu não vou. Só dessa vez. Amanhã eu compenso. Cada negociação enfraquece sua autoridade interna. E quando sua mente percebe que você não sustenta suas decisões, ela para de respeitar você. Carnegie entendia que respeito interno é construído por consistência. Toda vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade, sua mente registra. Ele fala e faz. Isso constrói força interna. Mas toda vez que você cede ao impulso, ela registra. Ele fala e mais não cumpre. Isso constrói fraqueza interna. E fraqueza interna é a raiz da autossabotagem. Por isso, dominar a mente não começa com grandes mudanças. Começa com pequenas ordens mantidas. Você decide algo simples. E cumpre. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que não pareça grande coisa.
Porque não é sobre o tamanho da ação. É sobre o treino de comando. Carnegie usava a repetição consciente como ferramenta. Ele entendia que a mente aprende por padrão. Se você repete adiamento, ela aprende a adiar. Se repete desistência, ela aprende a desistir. Se repete disciplina, ela aprende a obedecer. E aqui entra um ponto crucial. A mente não entende promessas. Ela entende comportamento repetido. Você pode dizer 1000 vezes que vai mudar. Mas se o padrão continua o mesmo, a mente acredita no padrão. Por isso, Carnegie não confiava em motivação. Ele confiava em sistema. Ele criava estruturas que reduzissem a chance de a mente escapar. Ambiente organizado. Horários definidos. Decisões tomadas antes da emoção chegar. Porque ele sabia que, se deixasse para decidir no momento do impulso, a mente escolheria o caminho mais fácil. E o caminho fácil quase nunca leva ao que você quer conquistar. A mente sempre busca prazer imediato, alívio rápido, conforto agora. Mas conquista vem de desconforto sustentado, repetição sem aplauso, esforço que não é emocionante. Então, se você não treina a mente, ela te puxa para o imediato e te afasta do que constrói. Carnegie dizia que a maioria vive dominada por impulsos invisíveis. Elas acham que estão escolhendo, mas estão reagindo. Quando alguém critica, reagem. Quando algo falha, desanimam. Quando sentem medo, travam. Essa pessoa não é livre. Ela é conduzida por estímulos. Dominar a mente é recuperar a liberdade de escolher a resposta. E isso exige pausa. Carnegie treinou algo que poucos fazem: interromper o impulso. Quando vinha um pensamento negativo, ele não o seguia automaticamente. Ele parava, observava e decidia: isso me fortalece ou me enfraquece? Se enfraquecia, ele não alimentava. Porque pensamento alimentado vira emoção. Emoção alimentada vira comportamento. Comportamento repetido vira destino. Ele cortava o processo no começo. Isso é consciência. Não é eliminar pensamentos. É escolher quais recebem energia. A maioria não percebe que dá energia para o que destrói. Repassa erros na cabeça. Repassa medos. Repassa inseguranças. E a mente entende, isso é importante. Então amplia. Carnegie fazia o oposto. Ele reforçava pensamentos de construção, direção, possibilidade, solução, ação. Não porque era otimista ingênuo, mas porque sabia que a mente trabalha no que recebe foco. E foco é ordem. Outro ponto fundamental. Seu corpo obedece sua mente. Mas sua mente também obedece seu corpo. Carnegie cuidava da postura, da forma de andar, da forma de falar. Porque ele sabia que comportamento externo influencia estado mental. Postura fraca gera mente fraca. Postura firme gera mente firme. A maioria espera se sentir forte para agir forte. Ele agia forte, e a mente acompanhava. Isso cria um ciclo de autoridade. Você começa a agir como alguém no controle. A mente se ajusta ao padrão. Você se sente mais capaz. Age melhor ainda. É assim que o comando interno cresce. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A mente te testa antes de te obedecer. Ela resiste. Cria desculpas. Gera cansaço mental. Traz pensamentos de dúvida. Isso não significa que você está falhando. Significa que você está treinando. O desconforto mental é sinal de crescimento de comando. Carnegie sabia que a resistência interna aparece antes da transformação. A maioria para nesse ponto. Ele continuava. E depois de repetição suficiente, algo muda. O que era difícil vira natural. O que exigia esforço vira padrão. O que exigia força vira identidade. Você não precisa mais lutar para agir. Você simplesmente age. Esse é o momento em que sua mente começou a te obedecer. E quando isso acontece, conquistas externas começam a parecer consequência. Não porque ficou fácil,
mas porque você deixou de ser o obstáculo. Agora entramos na parte que quase ninguém enxerga. O lugar onde a mente sabota em silêncio. Porque o maior problema não é quando você sabe que está com medo. É quando você acha que está sendo racional e mais está sendo limitado. A mente sabotadora não aparece gritando. Ela aparece disfarçada de lógica. Não é o momento certo. Eu preciso me preparar mais. Depois eu começo. Agora não dá. Isso parece prudência. Mas muitas vezes é proteção do conforto. Carnegie observou que a mente cria justificativas elegantes para manter você pequeno. Ela não diz, fique medíocre. Ela diz, espere a hora perfeita. Só que a hora perfeita não existe. O que existe é crescimento imperfeito. A mente sabotadora tem 3 armas principais. 1. A amplificação do risco. Ela faz o possível parecer perigoso. Uma conversa vira conflito. Uma tentativa vira fracasso. Uma mudança vira perda. Carnegie treinava o oposto. Ele diminuía mentalmente o risco e ampliava a capacidade. Ele perguntava: qual é o pior cenário realista, e eu sobrevivo a isso? Na maioria das vezes, a resposta era sim. E isso desmontava o medo. 2. Minimização da sua capacidade. Ela faz você esquecer o que já superou. Você resolve problemas difíceis, e mais a mente diz que foi sorte. Você cresce, ela diz que foi acaso. Você aprende, ela diz que ainda é pouco. Isso mantém você dependente de validação externa. Carnegie fazia um exercício simples. Ele registrava vitórias internas. Não para se gabar, mas para lembrar a própria mente: eu já fiz coisas difíceis antes. Isso constrói autoconfiança baseada em evidência, não em emoção. 3. Foco no desconforto imediato. A mente odeia esforço sem recompensa rápida. Ela quer prazer agora, alívio agora. Mas toda conquista exige um período em que você trabalha sem ver resultado. A mente interpreta isso como não está funcionando. Carnegie entendia que o processo é invisível antes de ser visível. Ele confiava na direção, não na sensação do momento. A maioria para porque quer sentir que está dando certo. Quem vence continua mesmo sem sentir. Aqui entra um princípio decisivo. Você não obedece seus sentimentos. Seus sentimentos aprendem a obedecer você. Se você age só quando está motivado, a mente te controla. Se você age porque decidiu, a mente se ajusta. Sentimento segue ação repetida. A disciplina não mata emoções. Ela reorganiza. Outro ponto que Carnegie dominava: o ambiente molda a mente. Você pode tentar ser forte mentalmente. Mas se vive cercado de distração, negatividade e caos, a mente enfraquece. Ele escolhia cuidadosamente com quem falava, o que consumia, onde gastava energia. Porque sabia que a mente absorve padrões do ambiente. Se você vive ouvindo reclamação, sua mente reclama. Se vive vendo comparação, sua mente compara. Se vive focado em construção, sua mente constrói. Dominar a mente é também filtrar o que entra. Mas aqui está a virada definitiva. A mente começa a obedecer de verdade quando você para de se ver como alguém tentando mudar. E começa a se ver como alguém que já decidiu quem é. Carnegie não dizia: eu estou tentando ser disciplinado. Ele dizia: eu sou disciplinado. Isso parece detalhe. Mas identidade muda comportamento. Quem se vê como alguém forte age forte. Quem se vê como alguém que sempre falha age inseguro. A mente busca coerência com sua identidade. Então, se você diz internamente: eu sou alguém que cumpre o que decide, você cria um padrão que a mente tenta sustentar. É por isso que repetir decisões pequenas é tão poderoso. Elas constroem identidade. E identidade sustenta resultados quando motivação falha. Carnegie entendia que a batalha não era contra o mundo. Era contra o estado mental interno. Quando ele dominava a mente, o mundo ficava mais simples. Problemas viravam decisões. Medos viravam dados. Críticas viravam informação.
Fracassos viravam ajuste. A mente obediente transforma a causa em processo. E aqui está a verdade final dessa parte. Você não conquista o que quer quando o mundo melhora. Você conquista quando sua mente para de ser o obstáculo. O mundo sempre terá dificuldades. Sempre terá incerteza. Sempre terá risco. Mas quando sua mente está sob comando, nada disso te paralisa. E é aí que as coisas começam a dar certo com mais frequência. Não porque ficou fácil, mas porque você se tornou estável por dentro. E estabilidade mental é o solo onde conquistas crescem. Perfeito. Agora vamos para o que realmente transforma isso em prática diária. O treinamento da mente. Porque entender é fácil. Difícil é reprogramar um padrão mental que existe há anos. Andrew Carnegie não confiava em picos de motivação. Ele confiava em condicionamento. A mente é como um músculo invisível. Se você não treina, ela volta ao padrão automático. Então aqui está o que seria o método diário de Carnegie para fazer a mente obedecer. Diamante azul pequeno passo 1. Comande a mente antes do mundo falar com você. O maior erro das pessoas é acordar e deixar o dia assumir o controle da mente. Elas pegam o celular. Vêem notícias. Vêem mensagens. Problemas entram antes da direção. E a mente começa o dia reagindo. Carnegie fazia o oposto. Antes de qualquer influência externa, ele definia o estado mental. Ele perguntava a si mesmo: quem eu preciso ser hoje, independente do que aconteça? Não o que ele queria que o dia trouxesse, mas quem ele escolheria ser. Calmo. Decidido? Estratégico? Focado? Isso cria direção interna antes da pressão externa. Quem começa o dia sem comando, vive o dia sob comando do mundo. Diamante azul pequeno passo 2. Reduz o volume da mente reativa. A mente fala o tempo todo. Mas nem tudo que ela fala é verdade. Carnegie percebeu que grande parte dos pensamentos é repetição de medo antigo, não realidade atual. Ele fazia algo poderoso. Observava o pensamento sem obedecer. Pensamento: isso pode dar errado. Resposta interna: talvez. E ainda assim eu sigo. Pensamento: você não está pronto. Resposta: pronto ou não, eu avanço. Ele não discutia com a mente. Ele não se submetia a ela. Pensamentos perdem força quando deixam de governar decisões. Diamante azul pequeno passo 3. AJA antes da emoção autorizar. Esse é o ponto que muda tudo. A maioria espera sentir vontade. Carnegie agia por decisão. Ele sabia que a mente aprende por repetição de comportamento, não por emoção. Você não acorda disciplinado. Você se torna disciplinado agindo como disciplinado. A ação cria identidade. Identidade cria padrão mental. Você treina a mente dizendo: sentindo ou não, eu faço. Depois de semanas fazendo isso, a mente para de resistir. Diamante azul pequeno passo 4. Treine a mente a suportar desconforto. A mente quer prazer rápido. Mas crescimento vive do outro lado do desconforto. Carnegie se expunha intencionalmente a situações difíceis. Conversas que evitava. Decisões que davam medo. Responsabilidades maiores. Ambientes que exigiam mais. Ele fazia isso não por imprudência, mas para ensinar a mente: eu aguento. Cada vez que você enfrenta algo difícil, a mente registra: não foi fatal. Posso lidar. Isso reduz o medo futuro. Diamante azul pequeno passo 5. Repita a identidade que você escolheu. A mente busca coerência. Se você diz para si mesmo, repetidamente: eu sou alguém que cumpre o que decide. Eu sou alguém que continua. Eu sou alguém que age com clareza. E depois age de acordo, você constrói identidade. Identidade forte reduz sabotagem. Você para de se perguntar se vai fazer. Você simplesmente faz, porque é quem você é. Diamante azul pequeno passo 6. Proteja a mente como se fosse um ativo. Carnegie filtrava o que entrava na mente. Ele evitava reclamação constante. Comparação excessiva.
Negatividade repetida. Ambientes caóticos. Porque sabia que mente exposta demais a ruído perde clareza. Você não constrói foco consumindo distração o dia inteiro. Dominar a mente também é escolher o que ela escuta. Diamante azul pequeno passo 7, termine o dia em comando, não em culpa. À noite, ele não se perguntava: deu tudo certo? Ele perguntava: eu fui quem decidi ser hoje? Se sim, ele dormia com paz. Se não, ajustava para o dia seguinte. Sem drama. Sem culpa excessiva. Só ajuste. A mente melhora quando há consciência, não quando há punição. Fogo o resultado desse treinamento. Depois de semanas, algo muda. Você percebe que não reage a tudo. Não paralisa com medo. Não precisa de motivação para agir. Não se desorganiza com problemas. Não perde energia com distrações. Isso é mente sob comando. E quando a mente obedece, suas ações ficam consistentes. E ações consistentes produzem resultados consistentes. É aqui que a frase final faria sentido. Você não conquista tudo o que quer quando a vida facilita. Você conquista quando sua mente aprende a obedecer suas decisões. E quando isso acontece, parece que o mundo começou a colaborar. Mas, na verdade, foi você que saiu do caminho. Existe uma diferença gigantesca entre querer conquistar algo e ter uma mente capaz de sustentar aquilo. A maioria das pessoas vive tentando controlar o mundo. Carnegie aprendeu a controlar o único lugar que realmente decide tudo, a mente. Porque é a mente que decide se você começa. É a mente que decide se você continua. É a mente que decide se você desiste. É a mente que transforma a dificuldade em aprendizado, ou em desculpa. Enquanto a mente manda em você, sua vida anda em círculos. Você promete, e quebra. Você decide, e volta atrás. Você começa, e para. Isso cria um padrão perigoso. Sua mente aprende que suas próprias decisões não são confiáveis. E quando você não confia em si mesmo, você trava. Andrew Carnegie quebrou esse ciclo com algo simples, mas poderoso. Ele ensinou a mente a obedecer por repetição de integridade interna. Não era força bruta. Era coerência diária. Pequenas decisões cumpridas. Pequenas ações feitas mesmo sem vontade. Pequenas resistências vencidas. Cada vez que ele fazia o que decidiu, a mente registrava. Ele cumpre o que diz. Isso constrói algo invisível, mais decisivo, autoridade interna. E quando você tem autoridade sobre si mesmo, você não precisa lutar para agir. Você não negocia com a procrastinação. Você não se paralisa diante do desconforto. Você não se sabota quando as coisas começam a crescer. Sua mente para de ser um obstáculo. Ela vira aliada. E aqui acontece a virada que a maioria nunca experimenta. Você não depende mais de motivação. Você não depende de estar inspirado. Você não depende de condições perfeitas. Você age porque decidiu quem você é. E identidade e sustentação quando a emoção falha. É por isso que Carnegie diria que dominar a mente é a base de qualquer conquista. Não é sobre pensamento positivo vazio. É sobre disciplina mental. É sobre escolher sua resposta em vez de reagir automaticamente. É sobre continuar quando ninguém vê resultado. É sobre se tornar estável por dentro. Quando isso acontece, algo muda silenciosamente. Problemas deixam de te derrubar. Fracassos deixam de te definir. Dificuldades deixam de te paralisar. O medo perde poder. E você começa a perceber que o que antes parecia impossível era apenas você contra sua própria mente. O mundo não ficou mais fácil. Você ficou mais forte. E quando a mente para de resistir, sua energia deixa de ser gasta lutando contra você mesmo. Ela passa a ser usada para construir. E aí a vida começa a responder. Não por mágica. Não por sorte. Mas porque suas decisões passam a ter consistência. Consistência vira resultado. Resultado vira confiança real. Confiança real abre espaço para desafios maiores. E desafios maiores trazem conquistas maiores.
Tudo começa onde quase ninguém quer trabalhar, dentro. Andrew Carnegie encerraria com algo simples. Você não conquista tudo o que quer quando o mundo muda. Você conquista quando sua mente aprende a seguir sua decisão, e não seu medo. Quando isso acontece, você para de pedir força. Você se torna forte. E a partir desse ponto, o que você chama de destino é apenas o reflexo do padrão mental que você construiu. Sem barulho. Sem anúncio. Só construção diária. E é assim que se conquista tudo o que realmente importa.